A paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitar que os irmãos estão em pé. Abram as vossas Bíblias comigo. Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu João. Capítulo de número 21, do versículo 15 ao 18. João, capítulo 21, versículo de número 15. Eu estarei lendo, você acompanhe. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Simão: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu queiras. Pode tomar o seu assento. Nesta noite, de forma simples, de forma objetiva, aproveitando o tempo a qual nos foi concedido, quero falar deste homem tão conhecido, desse personagem, a qual é um dos personagens mais intrigantes da palavra do Senhor, que é Pedro. Pedro. Quem foi Pedro? Pedro, ele era filho de Jonas e era irmão de André. Foi André que o apresentou a Jesus. Ele nasceu em Betsaida e cresceu ali, naquela cidade, próximo ao mar da Galileia. Nós sabemos que Pedro, ele era casado. Nós sabemos que Pedro era um pescador. Pedro era um empresário do ramo da pesca. E dentre todos os personagens a qual eu poderia falar nessa noite, o Pedro, ele é um detentor de uma personalidade forte. Ele é alguém que não mede as palavras. Ele é o Pedrão. Pedro, o nome original era Simeão, logo depois ele se adequou para Simão, e posteriormente, ao ter o encontro com Jesus, o próprio Cristo, a Bíblia irá nos dizer que mudou o nome dele para Pedro, Petras, que significa Cefas, que significa rocha, pedra, fragmento de pedra. Jesus estaria aqui mudando o nome deste homem, revelando o que ele iria fazer com esse homem. Ele iria outrora pegar um homem que tinha um temperamento difícil e transformá-lo. Paulo chama-o de Cefas, Marcos, o evangelista, vai chamá-lo de Simão Pedro, João chama-o de Simão. Por que eu estou fazendo essa explicação? Porque quando por exemplo, ao ler os evangelhos, dá a entender que é mais de uma pessoa. Marcos fala uma coisa, João fala outra, Mateus já fala de outra forma ao se referir a ele. Então, todos esses, tanto Simão, quanto Cefas, quanto Simão Pedro, todos eles é o Pedrão. João vai chamá-lo de Simão. Amados irmãos, nas 3 listas que existem nos evangelhos acerca dos discípulos e apóstolos de Cristo, quando vão nomear as listas, Pedro aparece como o primeiro da lista em todas elas.
Isso revela a liderança deste homem. Ele está seguindo a Cristo com um interesse, e ele não esconde isto de Jesus. Lá na frente ele vai dizer para o mestre: ei, o que é que nós vamos ganhar? Eu estou deixando fazendas, eu estou deixando bens, estou deixando o meu trabalho, estou deixando a minha empresa, minhas redes, meus barcos para trás, e o que é que eu vou ganhar? E o Senhor Jesus vai dizer para ele: Pedro, você vai ganhar isso, 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 e 100 vezes mais, e ainda a vida eterna. O Senhor Jesus poderia, ao ser indagado por Pedro aqui neste momento, por perceber que ele estava com interesse por trás de segui-lo, poderia abandoná-lo. Se fosse um de nós, ele poderia simplesmente virar as costas para Pedro e falar: não, então você não me serve. Não serve para me seguir aquele a quem tem um interesse, segundo as intenções comigo. Mas o Senhor Jesus, assim como ele fez com Pedro, ele faz comigo e com você. Ele não desiste de nós. Depois de Jesus, Pedro, ele é a pessoa a qual é mais citada nos 4 evangelhos. Após Jesus, juntando todos os outros evangelistas, apóstolos, juntando as suas citações, não vão conseguir ultrapassar as citações de Pedro. Pedro era alguém, amados irmãos, que falava muito. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. O Pedro que habita em mim. O Pedro que habita em você. O Pedro que habita em mim, ele pode ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. A psicologia catetenou em 4 os temperamentos a qual nós podemos ser diagnosticados, podemos dizer assim. O primeiro temperamento é o fleumático, aí tem o melancólico, aí tem também o colérico, e o 4º temperamento é o sanguíneo, que é o temperamento a qual os especialistas dizem que é um dos temperamentos mais difíceis de conviver. É um dos temperamentos mais complicados para se lidar. E da maneira que eu for falando aqui, às vezes você pode falar: olha, eu estou achando que eu sou sanguíneo. Não, eu não me encaixo nisso aí. Mas vamos caminhando. O sanguíneo, amados irmãos, ele é alguém a qual tem, eu não vou chamar de defeitos, mas alguns aspectos que podem ser negativos. E o primeiro dele é ele ser pusilânime. O que é isso? Vou explicar lá na frente. Um outro aspecto a qual o sanguíneo tem muito forte dentro de si é que ele é indisciplinado. Ele é alguém que não consegue simplesmente seguir uma rotina. O sanguíneo, ele não consegue conviver de forma regular. Para ele é uma dificuldade muito grande fazer certas coisas sempre no mesmo momento, sempre na mesma hora. Um outro aspecto é que ele é impulsivo. Ele é alguém que quando viu já fez, que quando viu já falou: ah, eu não devia ter falado aquilo. Ele é assim. O sanguíneo, ele é alguém inseguro, é alguém que não tem segurança do que faz. Ele fica naquela: mas será? Será mesmo que vai dar certo? Todo mundo está falando vai ser uma bênção, já deu certo, pode ir adiante. E o sanguíneo está falando: não. Será? Um outro aspecto é que ele é barulhento. Se você conhece um sanguíneo, você vai saber classificar ele, porque ele não consegue estar em um local e falar baixinho. O sanguíneo, geralmente, ele se manifesta, ele fala alto, ele tem uma voz com um tom maior, e ele é alguém que, via de regra, ele conversa com você pegando. Você já viu alguém que é assim? Mas Oséias, não sei o quê, não, pastor Silas. Ele gosta de pegar. Esse é o sanguíneo. Ele é alguém assim. Ele é alguém que é espontâneo. E agora as virtudes do sanguíneo. Ele é comunicativo. Ele é alguém que consegue se comunicar. Consegue entrar num ônibus e a primeira coisa que ele faz é: opa, bom dia, está indo para onde? Geralmente, eu quando tenho essa oportunidade,
ao me sentar ao lado de alguém, eu consigo falar simplesmente o boa tarde. Se ele não falar nada, melhor ainda para mim. Mas o sanguíneo é alguém que precisa se comunicar. Ele gosta de conversar. Uma outra virtude é que ele é empolgado. Você quer ver um sanguíneo alegre, é você falar: ei, vamos começar um projeto. Projeto fitness. Vamos correr, vamos nadar, vamos andar de bicicleta. O sanguíneo, ele é o primeiro a dizer: estou dentro. Tem um amigo meu que é sanguíneo, que ele está aqui no púlpito, que eu falei: vamos comprar uma bicicleta. Ele: vamos. Mas nós já vamos subir a serra, nós vamos sair lá no Agiado, vamos pegar para o Porto Nacional e tudo. Eu falei: varão, calma. O sanguíneo, via de regra, ele é empolgado. Ele é um entusiasta, é alguém que motiva os outros. O sanguíneo, ele é um bom companheiro. Você pode confiar no sanguíneo que ele estará com você. Se você precisar, se passar por um momento difícil, pode ter certeza, o sanguíneo não vai te abandonar. O sanguíneo, ele é alguém leal. Mas esse é um dos temperamentos mais complicados, amados irmãos. E agora vejamos, pusilânime. O que é ser alguém pusilânime? É alguém que ele até tem vontade, ele até tem uma boa intenção. Ele começa a focar. Eu falo: não, esse ano eu vou estudar para mim passar no vestibular. Ele tem uma boa intenção, mas no decorrer da caminhada ele vai fraquejar. No decorrer da caminhada ele vai deixar para lá. Ele até quer, mas se ele perceber alguma dificuldade, se ele perceber que alguém está colocando alguma dificuldade para ele numa situação, ele vai deixar para lá. Se esse sanguíneo, se esse Pedro não for tratado ainda como criança, jovem, adolescente, infelizmente, nós estaremos perdendo um grande líder, um grande comunicador. O segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos é a respeito que o sanguíneo, ele se expressa. O sanguíneo, ele sabe se expressar. O exemplo disso é que na metade do ministério de Jesus, Jesus vai olhar para os discípulos e vai perguntar: ei, o que estão dizendo por aí? Quem eu sou? O que é que eles dizem por aí? Eles começam a responder e dizer: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é um dos profetas. Jesus então vai virar para os discípulos e vai perguntar: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? O Pedrão, sem perder tempo, amados irmãos, vocês conhecem a história melhor do que eu. Ele vai tomar a frente e não vai deixar ninguém responder e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa palavra a qual Pedro falou há mais de 2000 anos atrás, até hoje é marcada nos nossos dias. Jesus disse para ele: então, Pedro, muito bem, bem-aventurado é você, porque não foi o Senhor não foi a carne quem te revelou, mas sim o meu Pai que te revelou. O Senhor Jesus, ele sabe conviver e tratar com cada um de nós, meus irmãos. Ele poderia simplesmente virar para Pedro e dizer: olha, parabéns, bela resposta. Mas ele vai dizer: ei, abaixa a tua bola, muito bem. Mas você só sabe disso porque o próprio Pai te revelou. Pedro, amados irmãos, mais na frente, quando Jesus disse: eu vou morrer, vou me entregar, a minha missão está chegando, próximo de acontecer, que é morrer, voltar ao Pai, vou ressuscitar. E o interessante é que o Pedro, ele não vai nem ouvir Jesus falando de ressuscitar. Ele vai pegar Jesus e chamar um pouquinho aqui do lado, vai falar: ei, Jesus, calma aí. Que negócio é esse, Jesus? Que o Senhor vai morrer? Que negócio é esse que o Senhor vai se entregar? Para com isso. Vamos mudar essa pregação. Como é que nós estamos aqui agora
na bênção, animados, acontecendo tanta coisa boa, e o Senhor vem falar que vai morrer. Para com isso. E vocês conhecem a repreensão do mestre para ele: afasta-se de mim, Satanás. O sanguíneo, ele é alguém que se comunica, meus irmãos, mas por ter essa facilidade de se comunicar, muitas vezes ele acaba pecando, ele acaba cometendo excessos, ele acaba cometendo infrações, como foi aqui. O Senhor então vai dizer para Satanás se afastar. Mas é interessante observarmos aqui que o Senhor não está dizendo que Pedro está endemoniado. O Senhor não está dizendo que Pedro é o demônio. O Senhor Jesus não está dizendo para Pedro se afastar. Ele está falando para Satanás se afastar. Mesmo diante das adversidades a qual nós derriamos os nossos pés, mesmo quando falhamos, o Senhor Jesus ainda assim não nos afasta dele. O Senhor Jesus, ele vai buscar uma forma de continuar trabalhando e investindo na vida de Pedro. Não é por acaso que Pedro, amados irmãos, ele será o primeiro a pregar para os judeus, depois do dia de Pentecoste. Não é à toa que Pedro vai ser o primeiro a pregar para os gentios, como está lá em Atos capítulo 10. Pedro vai ser o primeiro que vai pregar para os samaritanos. Ele sabia que a missão que estava na mão dele, que era a chave, ele necessitava abrir. Mas para ele conseguir alcançar essas pregações, para ele conseguir alcançar essas lindas palavras a qual ganhou milhares de almas, ele precisou passar por um caminho. O terceiro ponto é que Pedro, ele era alguém impulsivo. Ele faz e depois pensa. Pedro, imagine só, você está com seus amigos jogando futebol, brincando, acaba o futebol, você fala: ei, vamos todo mundo lá para casa. Chegando lá, a mulher: Pedro, que tanto de gente é esse? Ele fala: não, vai fazer um café lá, aumenta a água no feijão, e vai seguindo. Esse é o Pedro. Esse é o explosivo, é o cara impulsivo. Quando Jesus disse: segue-me, a palavra do Senhor vai dizer que ele automaticamente largou as suas redes, ele automaticamente largou a sua tralha e deixou tudo e seguiu Jesus. Ele não tem apego nenhum, ele é impulsivo. E da mesma forma, com a facilidade que ele deixou as redes para seguir Jesus, lá na frente nós vamos ver que ele também larga o apostolado e volta para a sua velha vida. Quando Jesus vem caminhando sobre o mar, vocês conhecem a história, muitos olham, vejam, é um fantasma, o que é aquilo? Muitos se atemorizam, até que eles descobrem que é o mestre. Pedro então vai olhar e vai falar: Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir até ti. Jesus vai falar: vem. Aquele homem impulsivo vai começar a andar sobre as águas, vai começar a caminhar. Só que o mesmo homem que é impulsivo, ele também tem os pensamentos: e se? Eu imagino que quando Pedro estava andando sobre o mar, com toda aquela coragem, com todo aquele vigor, ele pensou: será que isso aqui é verdade mesmo? Será que eu estou pisando mesmo no mar? E ele então vai afundar. E o Senhor Jesus vai o pegar pela mão e vai caminhar de volta com ele. Mateus capítulo 17 vai falar a respeito de um momento tão importante, que foi no monte onde ocorreu a transfiguração. Hoje à tarde eu até comentei com o meu pastor. Pedro, Tiago e João, eles puderam observar Jesus conversando de forma transfigurada com Moisés, o representante da lei,
e com Elias, o representante dos profetas. E ele não consegue analisar simplesmente aquilo que está acontecendo. Ele não consegue ficar calado naquela situação. Pedro, ele vai chegar lá, ei Jesus, calma aí. O senhor não se importa não que eu faça uma tenda para o senhor? Vou fazer uma tenda também para Moisés e vou fazer outra para Elias, tudo bem? A palavra de Deus vai dizer que neste mesmo momento, enquanto Pedro impulsivo falava, uma voz bradou do céu. O próprio Deus falando, este é o filho, o meu filho amado, a quem tenho comprazo. Amados irmãos, esse é Pedro. Esse muitas vezes é você, vivendo, impulsivo, fala na hora errada, age de forma errada. Mas Jesus não desiste de você. Mateus capítulo 28, as mulheres chegam e dizem, ei, o corpo do mestre não está lá. Levaram o corpo do mestre. A palavra de Deus vai dizer que João se levantou e correu, e Pedro também foi correndo com ele. Foi correndo em direção ao sepulcro. Naquele momento, João, que era mais jovem, passou, chegou lá, olhou e não entrou. Já Pedro, a palavra de Deus vai dizer que ele precisou entrar. Ele chegou e falou, não, dá licença aqui, João. Entrou. Ele tem que entrar. Pedro é alguém assim. Pedro é esse cara que não consegue se controlar. O quarto aspecto, amados irmãos, é que ele é alguém desinibido. Ele não tem timidez com ele. No episódio da grande pescaria, em Lucas capítulo 5, o Senhor Jesus estava pregando à beira do mar da Galileia, e a multidão começava a apertá-lo. Ele então vai em direção ao barco de Pedro, entra no barco de Pedro e fala, afasta um pouquinho. O Senhor Jesus então usa aquele barco como púlpito, ele usa o mar como veículo sonoro, e ele vai pregar, e a palavra de Deus que ele diz que prega até o meio-dia. Então Jesus dá uma ordem para Pedro e diz, ei, vamos mais para o fundo. Eles acabaram de chegar de uma pescada infrutífera. Pescaram a noite toda e nada pegaram. Aí ele pergunta para Jesus, mas para que eu vou lá, mais para o fundo? Ele, não, nós vamos pescar agora. O Senhor Jesus manda eles jogarem a rede. E Pedro fala, mas Senhor, como que eu vou jogar a rede se nós pescamos a noite toda? Eu conheço bem esse mar. Eu cresci aqui, eu sou pescador. Cada metro quadrado desse mar, pode ficar tranquilo que eu conheço. Mas ao mesmo tempo que ele não se conteve em ficar calado e simplesmente obedecer, ele vai dizer, sim, Senhor. Sim, Senhor. Vamos fazer. E a palavra de Deus vai dizer que lançaram e houve uma grande pescaria. Eles não conseguiram pescar e puxar todos os peixes. Tiveram que chamar ajuda, Pedro chama ajuda para o ajudar. E a palavra de Deus vai dizer que naquele momento, após aquela pescaria, ele se prostra diante do Senhor e diz, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Eu não sou digno de andar com o Senhor. Quando eu observo a respeito dos temperamentos, você vai conseguir observar o irmão que está do seu lado. O nosso temperamento, ele influencia na nossa adoração. O sanguíneo, Pedro, é aquele que consegue dar glória a Deus, aleluia! Que ele consegue se movimentar. Ele gosta muitas vezes de se movimentar, dar glória. E quem sabe você pode dizer, mas rapaz, para de meninice. Não é meninice. É o jeito do temperamento dele. Da mesma forma que um melancólico consegue adorar de forma silenciosa, sozinho, calado.
Então você pode olhar para ele e dizer, mas que camarada frio, que cara que não está sentindo a presença de Deus. Mas é o jeito dele se manifestar e adorar o nosso Deus. Pedro é este homem, amados irmãos, a qual nós muitas vezes nos encontramos nele. Pedro é esse homem a qual está por baixo da nossa pele. É alguém que é falho, é alguém que tem as suas dificuldades. Mas o Senhor Jesus, ele tem um tratamento para Pedro. Quando chega a notícia que o túmulo estava vazio, que eles correm para lá, João e Pedro, ele corre em direção. A palavra de Deus vai dizer que João entrou, viu e creu. E Pedro saiu dali sem acreditar no que tinha acontecido. Maria vai encontrar o jardineiro, que vai falar com ela. Maria, ela vai conhecer a voz do jardineiro. Então, como vocês conhecem, João capítulo 20, o Senhor Jesus fala, Maria, volta para lá, avisa os meus discípulos, avisa cada um deles que nós vamos se encontrar lá na Galileia. Avisa eles. Mas avisa também a Pedro. Ao observar, amados irmãos, e tentar extrair um pouco disso, eu fui pensar, mas por que Pedro já não estava enquadrado como discípulo? Por que avisar para os discípulos e para Pedro, de uma forma especial? Maria então vai correndo, chega lá, avisa e fala, olha pessoal, o mestre ressuscitou e ele quer nos encontrar, ele quer marcar um encontro conosco, nós vamos encontrá-lo lá na Galileia. Ei, irmão Pedro, o senhor está aí atrás, hein? O Senhor Jesus mandou lhe dizer que ele também quer te ver lá. O Senhor não pode se ausentar daquela reunião. Amados irmãos, da mesma forma que o Pedro é alguém impulsivo, é alguém corajoso, ele é alguém a qual também, ao cometer algum deslize, ele não consegue ficar de cabeça erguida. Os discípulos não sabiam, as mulheres não sabiam o que havia acontecido, mas na noite anterior, Pedro havia negado o mestre. Na noite anterior, por 3 vezes, ele havia negado. E Jesus, conversando com Pedro, disse, Pedro, eu preciso de você. Vai acontecer algumas coisas, eu preciso que você ajude os seus irmãos. Ele vai falar, não, Senhor, fica tranquilo. Com o Senhor eu entro até debaixo d'água. Com o Senhor eu enfrento o que precisar. Nem que eu precise morrer, mas eu não te nego. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aconteceu, Jesus foi levado, foi julgado de forma injusta, e Pedro pela primeira vez estava em volta de um braseiro se esquentando. E uma serviçal, alguém que servia, viu Pedro e disse, tu és um dele. E pela primeira vez ele vai negar e dizer, não, não sou não. Em seguida ele vai sair dali, vai um pouco mais para dentro, para o vestiário, para o alpendre. E a palavra de Deus vai dizer que alguém conhecendo o tom de voz, o sotaque, a fala dele, disse, ei, a tua fala te condena, você é um deles. Pedro estava entre os inimigos, Pedro estava se escondendo, mas ainda assim ele não conseguia ficar calado. E pela terceira vez ele vai dizer que não conhecia. E dessa vez ele vai sair zangado, vai sair um pouco chutando as coisas, falando os palavrões. Até que na terceira vez vão olhar para ele e vão dizer, ei, tu és um deles. E a palavra de Deus vai dizer que Pedro mais uma vez, amados irmãos, negou Jesus. Mais uma vez ele negou Jesus. Só que a diferença é que nessa vez
ele conseguiu ver que o olho do mestre estava olhando para ele. E nesse momento o galo canta, nesse momento ele escuta e a ficha cai. Então Pedro sai correndo, Pedro vai se esconder, entra em uma depressão, a qual ninguém conseguia achar Pedro. Pedro entendeu que ele havia negado o mestre. Quantos de nós muitas vezes enfrentamos na nossa vida momento a qual nós venhamos a negar a Jesus? Quem nunca negou a Jesus? Quem nunca trocou as coisas de Deus pelas coisas do mundo? Ele negou a Jesus. Marcos capítulo 15 vai falar: ei, vai e dize aos meus discípulos e a Pedro. Só Jesus e Pedro sabiam isso que havia acontecido. Essa angústia que Pedro estava enfrentando. Então, era necessário que o Senhor Jesus mandasse uma mensagem diretamente para ele. A partir daqui, a partir dessa transformação, a qual Jesus o colocou como o pastor da igreja, como aquele que estaria cuidando das ovelhas. A partir daqui, nós não vamos ver mais um Pedro emocionado. Nós vamos ver mais um Pedro impulsivo. Pelo contrário, nós vamos ver um Pedro guiado pelo Espírito Santo de Deus. Atos capítulo de número 2, no dia de Pentecoste, eles estavam todos reunidos e o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar. E a palavra de Deus vai dizer que muitos que estavam lá fora começaram a se comunicar e falar: mas o que está acontecendo? Muitos ficaram admirados, mas muitos começaram a dizer: eles estão bêbados. Que bagunça é essa? Pedro, guiado pelo Espírito Santo de Deus, revertido pelo Espírito Santo de Deus, agora vai falar: abre essa porta que eu vou enfrentar esse povo. Abre essa porta. E abriu a porta e ele disse: ei, varões galileus, olha só a palavra que Pedro traz. Nós não estamos embriagados coisa nenhuma, como vós pensais. O que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel disse: e nos últimos dias acontecerá que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amados irmãos, Pedro vai se tornar alguém guiados pelo Espírito Santo. Pedro vai se tornar alguém constante. Atos capítulo de número 3 vai dizer que todos os dias Pedro e João subiam para a porta do templo para orar. Todos os dias Pedro consegue agora executar uma rotina. Ele consegue agora orar todos os dias. Ele consegue agora ter uma vida de oração. E uma vida de oração, amados irmãos, vai mudar a minha vida e a sua vida. A palavra de Deus vai dizer que depois da transformação de Jesus, Pedro vai se tornar corajoso e sábio. Atos capítulo de número 4. Eles vão subindo para o templo, encontram um paralítico, a qual pede para ele uma moeda, uma esmola. Ele vai dizer: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Levanta em nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que antes do paralítico se levantar, Pedro o pegou pelas mãos e o levantou. Esse é o Pedro transformado. Esse é o Pedro a qual o Senhor Jesus o guia. A palavra de Deus vai dizer que os mesmos que julgaram a Jesus, então chamam Pedro e João e colocam ele agora na Suprema Corte. O STF chama eles e fala: ei, vocês vão ser julgados. Em nome de quem? Em poder de quem que vocês estão curando? Em nome de quem que vocês estão libertando? E Pedro, mais uma vez cheio do Espírito Santo,
vai dizer: principais do povo, e vós, anciões de Israel. Veja só, amados irmãos, Pedro era um pescador, um homem rude, um homem a qual não tinha conhecido as escolas rabínicas, mas ele está usando aqui uma das artes da oratória. Principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca dos benefícios que estamos fazendo a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, nós estamos fazendo isso em nome do Cristo Jesus, o Nazareno, aquele a que vós o condenaram e o mataram, mas ele ressuscitou dos mortos, e o nome desse é o que está, e o que estas são distante de vós. Amados irmãos, Pedro conseguiu ficar à frente de um juiz, e a palavra de Deus vai dizer que os juízes ficaram encabulados, ficaram abismados e maravilhados com aquelas palavras daquele homem, e não conseguiram fazer nada com eles. Tiveram que dispensá-los. Pedro, amados irmãos, vai ter alegria após ser transformado. A palavra de Deus vai dizer, em Atos capítulo 5, que eles, ao saírem daquele juízo, foram embora felizes. Eles foram embora saltitando e dizendo: glória a Deus, regozijemo-nos, porque o Senhor Jesus, nós como discípulos dele, fomos julgados em nome do Mestre. Em que está a sua alegria? Aonde está a sua alegria? Ele se alegrou por ser julgado, ele se alegrou por ir diante de um juízo em nome de Cristo. Esse é o Pedro transformado. Esse é o Pedro que vai pegar todo aquele temperamento difícil, todo aquele temperamento impossível, e vai colocá-lo aprisionado. Esse Pedro, ele passará a ser um homem amoroso, e aqui tem muitas outras coisas que eu poderia falar, mas eu encerro aqui. Ele vai se tornar um homem amoroso, um homem humilde. Quando Dorcas morre e ele vai até ela, a palavra de Deus vai dizer que aquelas mulheres levaram para Dorcas os aventais, os xales, os agasalhos que ela fazia. E o Senhor, Pedro então vai dizer: com licença, vai ficar só ele e Dorcas no quarto. Ele então vai orar e Dorcas vai ser ressuscitada. A humildade de Pedro foi tão grande que ele poderia falar: vem todo mundo, vem ver o que vai acontecer aqui depois dessa oração. Mas ele falou: vai todo mundo, é só eu e ela. O amor que Pedro começou a ter em seu coração após andar com Jesus foi tão grande que Cornélio, em Atos capítulo 10, vai dizer que o próprio anjo desceu e falou com aquele homem: ei, manda chamar Pedro para vir aqui. Amados irmãos, um anjo falar o seu nome é coisa linda. Um anjo falar o seu nome, você está com moral. E a palavra de Deus vai dizer que Pedro foi até Cornélio. E chegando lá, Cornélio se prostra diante dele, e ele fala: homem, se levanta, adorar somente a Deus, eu também sou homem. Em seguida, ele vai dizer que ele não poderia estar ali, mas o mesmo Senhor que o transformou, ele mostrou para ele que nenhum homem é impuro ou imundo. Versículo 28, por favor. 28. Desce aí mesmo. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros,
mas Deus mostrou-me. Vamos repetir comigo? Deus mostrou-me. Deus mostrou-me. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu encerro aqui. Deus mostrou-me. Como é maravilhoso podermos dizer isso. Deus mostrou-me. Em outras versões vai dizer, Deus ensinou-me. Eu aprendi com Deus. Eu aprendi com Deus que eu não posso julgar ninguém. Eu aprendi com Deus que eu tenho que amar ao próximo. Eu aprendi com Deus que eu tenho que guardar a minha boca. Eu aprendi com Deus que eu tenho que esperar para falar. Eu aprendi com Deus que eu não posso sair explodindo. Eu aprendi com Deus que eu tenho que ser manso e humilde. Curve a sua cabeça. Pai, é lindo percebermos que o Senhor nos conhece inteiramente, Senhor Jesus. O Senhor nos conhece plenamente. O Senhor nos conhece sem disfarce, sem maquiagem. O Senhor sabe exatamente quem nós somos e não nos descarta. O Senhor não nos manda para longe. O Senhor não nos manda ir embora. Pelo contrário, o Senhor olha para nós e diz: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor, sabendo que eu sou pecador, o Senhor, sabendo que eu não iria, ainda assim manda um recado e diz a Pedro que eu me encontro com ele na Galileia. O Senhor nos trata sem dizer a ninguém o porquê está nos tratando. O Senhor não aponta os nossos erros. O Senhor, ó Deus, não mostra onde erramos, não publicamente. Ninguém vai saber que afundamos nas águas, porque o Senhor não vai dizer para ninguém que nós afundamos. Ninguém vai saber pela tua boca que nós te negamos, porque o Senhor não vai nos expor. O Senhor não vai nos expor, mas o Senhor vai nos tratar. O Senhor vai nos corrigir. O Senhor vai cuidar da nossa natureza, do nosso temperamento, da nossa personalidade. O Pedro que há em mim, Senhor Jesus, será cheio do Espírito Santo. O Pedro que há no meu irmão será cheio do Espírito Santo. Oh Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os teus filhos. Que o Senhor abençoe, ó Deus, as tuas filhas. Quantos de nós te negamos? Quantas vezes falhamos e mesmo assim o Senhor continua de braços abertos para nós. Oh Senhor Jesus, o Senhor nos compreende. O Senhor tem um plano escrito e perfeito para cada um de nós. Abraça a alma deste homem, Senhor. Abraça a alma desta mulher, Senhor. Abraça o Pedro que há em mim, Senhor. Abraça o Pedro que há no meu irmão, Senhor. Comece a nos enxergar. Comece a enxertar em nós a tua natureza. Comece a trabalhar a nossa personalidade, para que nós sejamos verdadeiramente conforme o Senhor quer que nós sejamos. Senhor, trata a minha natureza. Toma o Pedro que há em mim. Amém. Você pode repetir comigo? Senhor Jesus, toma o Pedro que há em mim.